Novos vereadores, iremos dar início, então, à nossa reunião. Câmara Municipal de Itajubá, terceira reunião ordinária virtual. Eu quero também cumprimentar todos os novos vereadores, desejando uma boa noite a todos. Em nome, ou melhor, faremos a chamada dos presentes. Antônio Raimundo Santi. Presente. Carlos Molina. Presente. Kleber Davi. Presente. Dr. Kenner Maia. Kenner, presente. Fabrício Machado. Presente. Joel Carlos de Almeida. Presente. Jorge Andrade. Jorge Andrade. Presente. Marcelo Kraus. Marcelo Kraus. Presente. Mônica Chaves. Renato Moraes. Renato Moraes, presidente. Você pulou Pereira aí. Ricardo Zambrana. Zambrana presente. Sargento Pereira. Sargento Pereira, presente. Sebastião Silvestre, presente. Vladimir dos Santos. Está conectando. Zé Maria Silva. E aí, como é que você tá? José Roberto Floriano. Presente. Wilson do Povo. Presente. Mônica Vieira Chaves. Vereadora Mônica, presente. Vladimir dos Santos. Chegou não, né? Ele está conectando, presidente. José Maria Silva também conectando. Bom, em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo um número regimental, eu declaro abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária, terceira reunião ordinária pelo sistema de deliberação remota. Eu peço ao senhor Luiz, diretor legislativo, que faça a leitura da segunda reunião realizada pelo sistema de deliberação remota. Por favor. Pois não, senhor presidente. Ata da segunda reunião ordinária realizada pelo sistema de deliberação remota da Câmara Municipal de Itajubá, aos 30 dias do mês de março de 2020, às 19 horas, nos termos do ato da mesa de número 1, 2020. Ao iniciar, o presidente da mesa proferiu a chamada online e todos os vereadores se apresentaram conectados pelo sistema SDR. Estavam também conectados ao sistema o diretor jurídico Gustavo Max de Oliveira e o diretor legislativo Luiz Gonzaga Costa, com o objetivo de dar suporte técnico à reunião, caso fosse necessário. Votação da ata. Ata da primeira reunião ordinária online, realizada no dia 26 de março de 2020, após leitura, foi aprovada por 15 votos. O vereador Marcos Pereira de Paula se absteve do voto por não ter participado da referida reunião. Proposições sem discussão. Indicações de números 178 a 180, de autoria dos vereadores Renato Nascimento de Moraes, Kleber Davi e da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Ordem do dia. Leitura de parecer. Único turno de discussão e votação nominal. Emenda número 1 ao projeto de lei 4451, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei 4451/2020,
que altera a Lei Complementar de número 71, de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santos, Kleber Davi, Marcelo Kraus Rezende, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. Em votação, a emenda foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Primeiro turno de discussão e votação nominal. Projeto de lei número 4460, que altera o dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, de autoria do prefeito municipal. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de lei 4462, que altera os dispositivos do artigo 20 e anexo 3º da Lei Complementar 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá, de autoria dos vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Kênia Augusto Maia, José Maria Silva, membros da mesa diretora. Em votação, o projeto foi aprovado por 12 votos, sendo contrários os vereadores Ricardo da Fonseca Tames Zambrana e Marcelo Kraus Rezende. Os vereadores Antônio Raimundo Santos e Jorge Andrade se abstiveram de votar. Projeto de lei número 4434, que extingue e cria funções gratificadas do quadro do pessoal permanente da Prefeitura Municipal de Itajubá, de autoria do prefeito municipal. Em votação, foi rejeitado por 7 votos, sendo contrários os vereadores Antônio Raimundo Santos, Kleber Davi, Fabrício Oliveira Machado, Joel Carlos de Almeida, Jorge Andrade e Marcelo Kraus Rezende e Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. E os vereadores Marcos Pereira de Paula e José Maria Silva e José Vladimir dos Santos se abstiveram de votar. Segundo turno de discussão e votação nominal. Projeto de lei 4451, com o resultado da votação da emenda número 1, que altera a Lei Complementar número 71, de autoria da mesa diretora, dos vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Kênia Augusto Maia e José Maria Silva. Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Neste momento, o presidente solicitou a inclusão na ordem do dia para discussão e votação em segundo turno, o projeto de lei 4460, que altera dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, de autoria do prefeito municipal. Em votação nominal, o requerimento para inclusão na ordem do dia foi aprovado por 14 votos. Os vereadores Marcelo Kraus Rezende e Ricardo da Zambrana. Após a inclusão, em votação, o projeto de 460 foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em seguida, o presidente solicitou também a inclusão na ordem do dia para discussão e votação, no segundo turno, do projeto de lei 4462, que altera dispositivos do artigo 20 e anexo 3º da Lei Complementar 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá, de autoria dos vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Kênia Augusto Maia e José Maria Silva, membros da mesa diretora. Entendi. Em votação, o requerimento para a inclusão na ordem do dia foi rejeitado, sendo contrários os vereadores Carlos Eduardo Correia Molina, Marcelo Kraus Rezende, Marcos Pereira de Paulo, Mônica Cristina Vieira Chaves e Ricardo da Fonseca Tames Zambrana. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar às 20h55, o senhor presidente deu encerrada a segunda sessão online, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, em 30 de março de 2020. Perfeito. É feita, então, a leitura da segunda ata. A ata está em discussão. Com a palavra, vereador Joel. Presidente, boa noite, vereadora Mônica, demais vereadores. Como foi colocada a questão do apoio técnico, diretor jurídico, diretor legislativo, eu acho que valeria a pena acrescentar nessa ata o apoio técnico da nossa servidora Jolene, que
está nos assistindo, né, dando todo o apoio. A transmissão dessa reunião. Só para acrescentar uma maneira na ata também. Perfeito, vereador Joel. Vamos acrescentar. Continua em discussão a ata, a leitura da ata. Perfeito. A ata está, então, em votação. Votação nominal. Antônio Raimundo Santi. Santi, sim. Carlos Molina. Carlos Molina, sim. Kleber Davi. Kleber vota sim. Kenner Maia. Esse não sou eu, não. Kenner Maia. Copo pelo Em votação. Kenner, sim. Fabrício Machado. Fabrício Machado, sim, presidente. Joel Carlos de Almeida. Joel Carlos de Almeida. Voto sim, senhor presidente. Jorge Andrade. Sim, senhor presidente. Marcelo Kraus. Sim. Mônica Chaves. Mônica Chaves. Mônica Chaves vota sim. Renato Moraes. Renato Moraes, sim. Ricardo Zambrana. Zambrana vota sim. Sargento Pereira. Sargento Pereira vota sim. Vladimir dos Santos. Vladimir dos Santos. José Maria Silva. José Maria Silva vota sim. Senhor presidente, questão de ordem, o vereador Vladimir não respondeu a chamada, ele está na live? Ele está conectando, daqui a pouco ele responde. José Roberto Floriano. José Roberto Floriano. Não respondeu. José Roberto Floriano, não estamos te ouvindo. Zé Pequeno vota sim, senhor presidente. Wilson do Povo. Wilson do Povo, voto sim. Vladimir dos Santos. Vladimir dos Santos. Está travada a transmissão do Vladimir. A ata está aprovada pela maioria dos presentes, não respondendo por problemas técnicos. Está aprovada a ata, então. Então, Vladimir dos Santos não respondeu. Respondeu, não está na tela, deixa fora. Respondeu agora. Sim. Então, a ata está... Senhor presidente, Sim, senhor presidente, senhor. eu estou acompanhando desde o começo aqui, eu acho que é problema técnico aí, desde o início da reunião, minha presença, estou registrando minha presença, já votei umas 10 vezes sim a ata aí. Que não está chegando para vocês aí. Obrigado. Perfeito. Bom, a ata está então aprovada. Neste momento eu peço ao nosso diretor legislativo que faça a leitura dos números e dos nomes dos respectivos autores das proposições que foram protocoladas nessa casa. Senhor presidente, foram protocolados no prazo regimental nessa casa as seguintes proposições. Indicações números 181 e 182 do vereador Kleber Davi. E também a indicação de número 183, essa dos vereadores Kleber Davi e José Vladimir dos Santos. Pela resposta que eu assinei. Perfeito. Eu gostaria, antes de entrar na ordem do dia, avisar os nobres vereadores que amanhã será protocolada na casa um documento do Executivo sobre calamidade pública,
a qual nós precisaremos fazer uma extraordinária. Então, para que fique ao conhecimento dos nobres vereadores, gostaria de dar a palavra para o vereador Marcelo Kraus. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores. Semana passada eu já fiz esse questionamento, eu gostaria de fazer novamente. Nós, alguns vereadores, eu e mais alguns vereadores, fizemos uma indicação pedindo para que a mesa diretora avaliasse a devolução antecipada de valores para a prefeitura, para que essa pudesse doar o dinheiro para a Santa Casa de Misericórdia, para comprar equipamentos para a UTI, por conta deste momento grave que vivemos no mundo e na cidade de Itajubá. Portanto, eu gostaria de novamente questionar Vossa Excelência. A mesa diretora já se reuniu e já tomou alguma decisão sobre a indicação que nós fizemos? Sim. Daqui a pouquinho nós passaremos, então, a leitura. Tá? E gostaria de dar a palavra aqui para o vereador Fabrício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Mônica, o nosso diretor Luiz, Jolene, que está fazendo um excelente trabalho, doutor Gustavo. Além dessa indicação, né, que o vereador Marcelo Kraus colocou, eu também ia falar a respeito disso para a posição da mesa. E uma outra coisa também, senhor presidente, que está ficando até chato nas redes sociais, pela indicação do antigo vereador que estava na cadeira, usando o vereador Tenente Melo, ele colocou a respeito dos subsídios. Eu acho que isso aí, como está passando até para a Câmara, né, aliás, está passando para a mesa diretora tomar uma atitude, eu acho que até não é certo, porque isso aí está falando o nome de todos os vereadores. Eu queria até que o doutor Gustavo colocasse isso, porque a indicação do antigo vereador, ele tinha colocado como repasse de 3 meses o subsídio do vereador. E isso, acho que legalmente, eu não sei se tem fundo legal a respeito disso, só para a mesa diretora tomar um partido, até como Câmara total, colocando em termos legais a respeito disso. Porque eu creio, né, que a indicação foi feita para antecipação a indicação do vereador para 3 meses, né, do subsídio, e isso causa um transtorno até ruim para todos nós vereadores aqui, porque tirando a responsabilidade até da mesa diretora e colocando para todos, mas não baseando em fatos jurídicos legais. Eu acho que o doutor Gustavo está aqui, poderia nos orientar e que a mesa diretora fizesse um termo, fizesse uma explicação jurídica a respeito disso, porque fica chato a gente toda hora nas redes sociais tendo que verificar uma ou outra pessoa, todo mundo sabe quem está fazendo isso, mas de um certo momento isso aí pode estar nos causando, pelo menos para mim fica causando um constrangimento que eu não quero nem entrar nesses detalhes. Eu queria só que o doutor Gustavo colocasse isso para a gente, até para nós vereadores estarmos cientes e temos condições de debater ou se não dialogar com essas pessoas que estão colocando. Perfeito. Antes do doutor Gustavo usar a palavra, eu gostaria que o nosso diretor legislativo fizesse, então, a leitura, a resposta das indicações. Por favor. Ofício 068, Itajubá, 6 de abril de 2020. Assunto: devolução antecipada de sobra financeira. Senhores vereadores, em atenção ao ofício encaminhado à mesa diretora, e indicações de números 175 e 176 de 2020, solicitando a devolução antecipada de possíveis sobras do orçamento da Câmara Municipal de Itajubá para serem aplicados na saúde de forma geral e na Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, informamos que, apesar do momento delicado vivenciado em decorrência da pandemia, há diversas questões a serem consideradas a seguir. Compete ao presidente a ordenação de despesas e a responsabilidade pela execução orçamentária da Câmara perante ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
e demais órgãos fiscalizadores, nos termos da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, entendemos que o momento exige prudência e cautela na gestão dos serviços públicos, principalmente pela instabilidade financeira na arrecadação de recursos em todo o território nacional, que certamente refletirá no orçamento da Câmara Municipal. Aqui ressaltamos que toda a estrutura da Câmara Municipal de Itajubá depende de duodécimos e ela não possui arrecadação própria ou repasses extraordinários para serem acrescidos durante o exercício financeiro vigente. Diante desse cenário, entendemos que o posicionamento que tem amparo jurídico a ser adotado é de rigidez em relação aos gastos públicos, principalmente pela responsabilidade fiscal, compromissos ordinários no pagamento de servidores, vereadores, funcionários terceirizados e outros assumidos pela Câmara, que deverão ser rigorosamente cumpridos. Esclarecemos ainda que, apesar do conhecimento de grande parte dos edis, por ausência de amparo legal, não cabe ao Poder Legislativo Municipal realizar grande transferência de recursos, entre aspas, carimbado, ou mesmo exigir a realização ou gastos de verbas públicas ao Poder Executivo Municipal. Por fim, informamos que a Câmara Municipal de Itajubá está comprometida com a causa, atenta à realidade local e aberta ao diálogo junto ao chefe do Executivo para colaborar no que couber no combate a essa pandemia. Atenciosamente, assinam os membros da mesa diretora. Muito obrigado, nosso diretor. Falando que essa resposta ela será encaminhada a todos os gabinetes dos nobres vereadores. E, neste momento, eu passo a palavra para o doutor Gustavo, nosso jurídico. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, em relação à manifestação do vereador Fabrício, assim, não tem como nós criar obstáculos na manifestação do ex-vereador Tenente Melo. Tá? Mas, de qualquer forma, eu me comprometo a ter ciência integral da indicação realizada pelo vereador, realizar um estudo, tá? E formalizar um posicionamento jurídico referente ao assunto. Tá? E aí, no momento, repassa aos demais vereadores até para servir de amparo legal na justificativa referente a essa indicação. Ok? Eu não tenho conhecimento integral no momento, mas tomarei conhecimento e realizarei um estudo referente ao assunto. Ok? Ok, vereador Fabrício? Perfeito. E então, voltando a falar que as respostas das indicações chegarão a cada vereador. Passaremos, então, à ordem do dia. Terceira reunião ordinária pelo sistema de deliberação remota, do dia 6 de abril de 2020, às 19 horas. Em segundo turno de discussão e votação nominal, o projeto de lei 4.462, de autoria da mesa diretora, vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Kenner Augusto Maia e José Maria Silva. Assunto: altera dispositivo do artigo 20 e anexo 3º da Lei Complementar 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá e de outras providências. Em discussão. O projeto de lei está em discussão. Em votação nominal. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra. Nós temos duas emendas para apresentar, já estão de posse do Legislativo.
da diretoria legislativa. E eu creio que, nesse momento, por estarmos fazendo a reunião online, deva ser submetida à apreciação e parecer verbal. Não sei se carece da minha leitura ou se o diretor legislativo pode fazer a leitura. Perfeito. Eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para o vereador Kleber, mas eu queria que o nosso diretor legislativo fizesse, então, a leitura, por gentileza. Senhor presidente, se me permite, trata-se de uma emenda um pouco extensa. De repente, eu poderia explicar. Poderia ser ou não? Ou vocês preferem a leitura mesmo? Carlos Molina, pode ser explicado? Pode ser explicação. Pode ser explicação. Então tá. Veja bem, a primeira emenda apresentada pelos vereadores Carlos Eduardo Molina, Joel Carlos de Almeida, vereadora Mônica Cristina, vereador Marcos Pereira de Paula, vereador Kleber Davi, vereador Jorge Andrade e vereador Wilson de Paiva. Essa primeira emenda, ela trata-se de uma alteração no inciso 6 do artigo 1º do projeto de lei. Então, esse artigo 1º do projeto de lei, ele altera o artigo 20, lá da Lei Complementar 71. E esse artigo lá, artigo 20, possui 6 incisos, dizendo que nós temos um controlador interno, né, temos uma função gratificada de pregoeiro, que é a que está sendo proposta também agora, um chefe de compras, um encarregado de recursos humanos, 3 membros da Comissão Permanente de Licitação e uma função gratificada de encarregado de almoxarifado, e, por último, existe lá uma comissão de patrimônio, comissão de patrimônio. A proposta é exatamente essa. Os vereadores autores da emenda estão propondo que essa comissão se transforme apenas em um encarregado de patrimônio, porque a comissão, como todos sabem, é composta, se não me engano, por três servidores. Eles estão propondo que fique apenas um encarregado do patrimônio. Então, em síntese, é isso aí a emenda. A segunda emenda, também proposta por esses vereadores, esses mesmos vereadores, ela já faz uma alteração lá no quadro de tabela de gratificação. Como todos sabem, a gratificação, no momento, a gratificação é feita baseada em porcentagem do salário. Nós temos gratificação de 20% para o cargo para todas as funções gratificadas, exceto a função gratificada de controlador interno, que recebe 50%. Senhor diretor Luiz, nós estamos recebendo aqui a informação que precisa ser lido na íntegra, para que todos possam tomar conhecimento de todos os fatos. Então, não gostaria... Tenha dúvida, posso ler. Vai ficar um pouco cansativo, mas eu posso ler. Tá? Sim. As duas emendas? As duas ou a primeira? Nós vamos fazer da seguinte forma. Como já está encerrando aqui os 40 minutos, nós vamos encerrar essa parte, primeira, e dar início à segunda parte. O senhor fará a leitura na segunda parte, ok? Então tá bom. Perfeito. O nosso diretor Luiz Gonzaga está fazendo a leitura com a palavra. Senhor presidente, eu queria só falar com o vereador Renato, parece que foi o pedido dele, né, para fazer a leitura. A primeira emenda é uma emenda relativamente curta, tudo bem. A segunda emenda, dada a técnica legislativa, teve que repetir o artigo inteiro, entendeu? Então, nós temos um anexo totalmente repetido, que, na verdade, o que só mudou foi a tabela que está alterando. Eu queria saber, reiterar o meu pedido para ler. Posso ler a justificativa, inclusive, e no caso da emenda, na segunda emenda, ler a tabela de gratificação, que é o que está sendo alterado. Tudo bem, vereador?
Vereador Renato. Presente, senhor presidente. O nosso diretor está fazendo a pergunta ao senhor se ele pode ler, principalmente a justificativa para não fazer a leitura inteira. Deixa eu explicar novamente. O vereador Renato, a segunda emenda tem 4 folhas. 4 folhas. Sendo que, na verdade, ela foi feita dessa forma que ela está repetindo todo o anexo 3 da Lei Complementar 71. E, na verdade, o que está mudando é apenas a tabela de gratificação. Eu queria saber de Vossa Excelência se apenas a tabela de gratificação e a justificativa, se já não atendia aí a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu acho que, em respeito ao público que nos acompanha e nos assiste, e até mesmo aos demais vereadores que não assinaram a emenda, acho importante ser feita a leitura do conteúdo das 2 emendas e a explicação, no meu entendimento, a explanação cabe a um dos autores e não ao diretor do Legislativo. Perfeito. Nosso diretor, faça a leitura, então, por favor. Tá bom. Eu só queria dizer que não fiz explicação nenhuma da emenda, apenas estava tentando colocar de uma forma que os vereadores entendessem. Não cabe a mim fazer explicação de emenda nenhuma e de projeto nenhum aqui, então que fique bem claro isso aí. Queria que ficasse gravado isso aí, que não quis fazer explicação. Então tá. Propositura de emenda ao projeto de lei 4462. Senhor presidente, os vereadores que essa subscrevem nos termos do artigo 168 do Regimento Interno propõem a seguinte emenda ao projeto de lei 4462, que altera dispositivos do artigo 20 e anexo 3º da Lei Complementar número 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá e da outras providências. Emenda 1. O artigo 1º ao projeto de lei, número 4462, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 20 da Lei Complementar 71, de 25 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 20. A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Itajubá compõe-se das seguintes funções gratificadas com requisitos de provimento, gratificação e atribuições discriminadas no anexo 3º, que passa a fazer parte integrante dessa lei. Inciso 1. Um controlador interno, símbolo FG1. Uma função gratificada de pregoeiro, símbolo FG2. Terceiro. Um chefe de compras, símbolo FG3. Quarto. Um encarregado de recursos humanos, símbolo FG3. 5. 3 membros de comissão permanente de licitação, símbolo FG3. 6. Uma função gratificada de encarregado de almoxarifado, símbolo FG3. E 7. Um encarregado de patrimônio, símbolo FG3. Justificativo. Apresentamos a seguinte emenda, considerando a simplicidade atual para a manutenção do controle de patrimônio da Câmara Municipal de Itajubá, o que, indubitavelmente, não requer uma comissão com 3 membros. Uma vez realizado o cadastramento dos bens patrimoniais, bem como o controle da distribuição dos setores da Câmara, considera-se que manter atualizado o registro dos bens móveis e imóveis da Câmara, bem como realizar verificações de bens móveis dos diversos setores, quanto à mudança da responsabilidade, comunicar e tomar providências cabíveis nos casos de irregularidades constatadas e realizar o inventário anual dos bens patrimoniais da Câmara, são atividades facilmente executadas por um único servidor em função gratificada. Assim, todo exposto, é de suma importância a aprovação dessa emenda ao projeto de lei 4462, razão pela qual contamos com o apoio dos novos edis. Em 31 de março de 2020, assinam os seguintes vereadores: Carlos Eduardo Correia Molina, Joel Carlos de Almeida, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Kleber Davi,
Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva. Então, essa é a primeira emenda. Como disse, não é muito longa. A segunda emenda, a emenda número 2, senhor presidente, os vereadores que essa subscrevem, nos termos do artigo 168 do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei 4462, que altera dispositivos do artigo 20 e anexo 3 da Lei Complementar 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá e da outras providências. Emenda 2. O artigo 2º do projeto de lei 4462 de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O anexo 3 da Lei Complementar número 71, de 25 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 3. Descrições das funções gratificadas e tabela de gratificação. Inciso 1. Descrição das funções gratificadas. Item 1. Função gratificada de controle interno. A linha A. Atribuições típicas. Analisar a legalidade dos atos administrativos da mesa diretora, acompanhar a execução orçamentária financeira, analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas de adiantamento, analisar e emitir parecer sobre editais, minutas de contratos, termos aditivos ao contrato, reconhecimento de dívida, analisar a legalidade e instrução processual das despesas, inegibilidade das licitações, acompanhar a execução das metas e programas do Poder Legislativo Municipal e auxiliar o Tribunal de Contas do Estado nas informações que, porventura, venha a ser solicitada pelo controle externo. Exercer atividades correlatas inerentes à função, desenvolver o trabalho com responsabilidade, dinamismo e espírito de equipe. A linha B. Requisitos para provimento. Ser servidor do quadro do pessoal efetivo, ter formação em nível superior e experiência compatível com a área. Item 2. Função gratificada de pregoeiro. A linha A. Atribuições típicas. A coordenação dos trabalhos da equipe de apoio e a condução do procedimento licitatório, principalmente nos casos de credenciamento dos interessados, do recebimento da declaração dos licitantes, do pleno atendimento aos requisitos de habitação, bem como dos envelopes, contendo-se as propostas e os documentos de habilitação, da abertura dos envelopes proposta, análise e a desclassificação das propostas que não atenderem às especificações do objeto ou às condições e prazos da execução ou fornecimento fixadas no edital, na ordenação das propostas não desclassificadas e a seleção dos licitantes, que participarão da fase de lances, da classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances, a negociação do preço, visando a sua redução, da verificação e a decisão motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço, da análise dos documentos de habitação, do autor da oferta do menor preço, da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, se não tiver havido manifestação de recorrer por parte de algum licitante, da elaboração da sessão pública, da análise dos recursos eventualmente apresentados, reconsiderando o ato impugnado ou promovendo o encaminhamento do processo instruído com a sua manifestação à decisão de autoridade competente, de propor à autoridade competente a homologação, anulação ou revogação do procedimento licitatório, executar outras atividades inerentes à sua área de competência, desenvolver o trabalho com responsabilidade, dinamismo e espírito de equipe. A linha B. Requisitos para o provimento. Ser servidor do quadro do pessoal efetivo e experiência compatível com a área. Item 3. Função gratificada de chefe de compras. A linha A. Atribuições típicas. Operacionar as atividades de compras visando a manutenção do suprimento de produtos que atendam às necessidades da Câmara,
definir em comum acordo com o diretor administrativo os parâmetros para as negociações ou negociar diretamente com fornecedores as bases e condições para o fornecimento, visando a aquisição de produtos com preços e condições competitivos. Administrar o cadastro de preços, participando da formulação dessa política, monitorando e utilizando o preço fixado como subsídio para a definição dos preços no futuro, exercer atividades correlatas, desenvolver o trabalho com responsabilidade, dinamismo e espírito de equipe. A linha B, requisitos para o provimento, ser servidor do quadro pessoal efetivo e experiência compatível com a área. Item 4, função gratificada de encarregado de recursos humanos. A linha A, atribuições típicas. Organizar os processos individuais de cada servidor e manter atualizado o seu cadastro. Preparar e coligir a informação necessária do tratamento informático dos elementos referentes ao pessoal, instruir os processos relativos aos benefícios sociais do pessoal e seus familiares, designadamente os respeitantes ao subsídio familiar e a criança e jovens, prestações complementares, pensões de sobrevivência e subsídio de morte, instruir os processos relativos a horas extraordinárias, pagamentos de serviços, vencimentos de exercício, deslocações e acidentes de serviço, passar certidões, declarações e notas do tempo de serviço exigido por lei, bem como outros documentos solicitados pelos funcionários. Proceder ao arquivo de todos os documentos relacionados com o pessoal, preparação dos processos de pessoal ativos e não ativos, já aposentado para o registro no expediente, e arquivo morto. Exercer atividades correlatas, desenvolver o trabalho com responsabilidade, dinamismo e espírito de equipe. A linha B, requisitos para provimento. Ser servidor do quadro de pessoal efetivo e experiência compatível com a área. Item 5. Função gratificada de encarregado de almoxarifado. A linha A. Atribuições típicas. Supervisionar e adequar o armazenamento dos produtos, visando preservar sua integridade e segurança e condições de uso. Planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando sua identificação, localização e manuseio por linha e por produto, examinar a qualidade dos produtos adquiridos, informando o chefe de compras qualquer desvio em relação às especificações estabelecidas, identificar necessidades de aprimorar e modernizar os equipamentos e instalações de uso no almoxarifado, visando melhorar seu desempenho e produtividade, supervisionar a manutenção da limpeza e organização do almoxarifado, interagir com o chefe de compras nos processos de devoluções de produtos, quando for o caso, desenvolver o trabalho com responsabilidade, dinamismo e espírito de equipe. Requisitos para provimento. Ser servidor do quadro de pessoal efetivo e experiência compatível com a área. Item 6. Função gratificada de encarregado de patrimônio. A linha A. Atribuições típicas. Realizar cadastramento e o tombamento dos bens patrimoniais, bem como manter controle da distribuição nos setores da Câmara, manter atualizado o registro dos bens móveis e imóveis da Câmara, realizar verificações de bens móveis dos diversos setores quanto à mudança de responsabilidade, comunicar e tomar providências cabíveis nos casos de irregularidade constatadas, realizar o inventário anual dos bens patrimoniais da Câmara, executar outras atividades inerentes à sua área de competência, desenvolver o trabalho com responsabilidade, dinamismo e espírito de equipe. A linha B, requisitos para o provimento. Ser servidor do quadro pessoal efetivo
e ter experiência compatível com a área. Item 7. Função gratificada dos membros da Comissão Permanente de Licitação. A linha A. Atribuições típicas. Promover reuniões de julgamento de propostas licitatórias sobre qualquer modalidade, inclusive as que ocorrem à conta das dotações de convênios celebrados com entidades públicas ou privadas, submeter, quando necessário, e encaminhar ao Departamento de Administração os processos devidamente julgados, com os respectivos pareceres conclusivos para homologação da autoridade competente. Desenvolver o trabalho com responsabilidade, dinamismo e espírito de equipe. Requisitos para o provimento: ser servidor do quadro de pessoal, efetiva experiência compatível com a área. Passamos agora para a tabela de gratificação. A função gratificada de controlador interno. Um controlador, FG1, com gratificação no valor de 2.250. Gratificação de função de pregoeiro. Um pregoeiro, função gratificada 0,2, com a gratificação de R$ 1.750. A função gratificada de compras, com um chefe de compras. Função gratificada número 3, no valor de R$ 1.000. O encarregado de recursos humanos, também, função gratificada 3, no valor de R$ 1.000. Encarregado de almoxarifado, quantidade 1, função gratificada 0,3, com a gratificação de R$ 1.000. Membro de comissão permanente de patrimônio, quantidade 3 membros, função gratificada 0,3, com a gratificação de R$ 1.000. Encarregado de patrimônio, símbolo F3, F03, com a gratificação de R$ 1.000. Justificativo. Apresentamos a seguinte emenda, considerando principalmente o aspecto da equipe entre os servidores da Câmara Municipal de Itajubá. Da forma como se encontra atualmente a tabela de gratificações, há servidores que ocupam a mesma função gratificada ou semelhante, mas recebem valor inferior à metade do valor recebido por outro servidor. Isso ocorre pelo fato de a gratificação ser estipulada como um percentual de seu vencimento básico. Adicionalmente, entende-se que os valores fixos, ora sugeridos, o FG3 de R$ 1.000, FG2 de 1.750, o FG1 de 2.250, estão condizentes com a realidade e responsabilidade de cada função exercida. E quando comparados à realidade atual da Câmara, levarão a uma despesa mensal inferior no que se refere ao montante das gratificações. A título de exemplo, cabe ressaltar ainda que a maioria das funções gratificadas da Prefeitura Municipal de Itajubá, designadas como padrão 1, recebe um valor de R$ 837,98, conforme a Lei Complementar número 67 de 2011. Assim, por todo exposto, é de suma importância a aprovação desta emenda ao projeto de lei 4462, razão pela qual contamos com o apoio dos novos pares. Câmara Municipal de Itajubá, em 31 de março de 2020, assinam por essa emenda os vereadores Carlos Eduardo Correia Molina, Joel Carlos de Almeida, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Kleber Davi, Jorge Andrade e Wilson Batista Pai. São essas emendas, senhor presidente. Vereador Kleber está com a palavra. Presidente, é perguntar das emendas que já apresentou. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jorge Andrade.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhor vereador, vereadora Mônica. Eu tinha pedido antes de ler a segunda para votar a primeira, para depois, como a outra era extensa, para votava a primeira, depois ia ler a segunda para poder votar. Era a sugestão que eu queria dar no começo. Senhor presidente, pela ordem, salvo engano, tendo sido apresentada as emendas, elas não entram em discussão nesse momento, entram? Elas devem ter o parecer primeiro, não é isso? Perfeito. Eu gostaria, então, de paralisar as discussões, receber as emendas e baixar as comissões pertinentes aos devidos pareceres. Então, as emendas estão recebidas e agora eu baixo as comissões. Perfeito? Perfeito, né? Esse mesmo. Então, agora, neste momento, que já recebi e já baixei as comissões, algum dos autores tem a palavra? Não? Presidente, se não der parecer verbal, tem que acabar a reunião. Não vai ter parecer verbal? Marcelo Carlos está pedindo a palavra. Não pode discutir emenda, não. Tem parecer, não. Olha, nós, então, não temos parecer verbal, nós vamos ter que paralisar, então, encerrar essa reunião, até porque não é nível de discussão. Perfeito? Vai querer discutir, aí vai dar problema. Então, as emendas foram acatadas. Senhor presidente, questão de ordem. Boa noite a todos, vereadora Mônica. Senhor presidente, então essas emendas elas vão passar por uma reunião de comissão e vai acontecer essas reuniões? Como que vai ser feito o trâmite, senhor presidente? Perfeito. Nós teremos uma extraordinária e acredito que nós colocaremos junto na pauta. Perfeito? Senhor presidente, já tem data para a nova reunião extraordinária? São 24 horas a partir de protocolar amanhã o documento do Executivo. Acredito que seja quinta-feira, tá? Vereador Renato recebeu o parecer verbal e pode fazer a leitura, então. Muito bem, boa noite a todos. Eu quero, como presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, fazer a leitura do parecer da emenda número 1 para a apreciação dos colegas e que, dessa maneira, ainda nessa reunião ordinária, nós possamos dar continuidade no seu trâmite legislativo. Todos ouvem bem? Perfeito, pode fazer a leitura. Parecer a emenda 01 ao projeto de lei 4462, de autoria dos vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina, Joel Carlos de Almeida, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Kleber Davi, Jorge Andrade, Wilson Batista Paiva, está sendo submetido à apreciação do seu plenário a emenda 01 ao projeto de lei 4462, que altera dispositivos da Lei Complementar número 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá. A emenda em análise objetará o mesmo artigo 20 do projeto, porém, tratando de nova composição da Comissão Permanente de Patrimônio da atual estrutura da Casa, passando de comissão para encarregado. Vejamos. Artigo 1º, artigo 20 da Lei Complementar 71, de 25 de julho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Itajubá compõe-se das seguintes funções gratificadas, com requisitos de provimento, gratificação e atribuições discriminados no anexo 3º, que passa a fazer parte integrante desta lei. Um controlador
controlador interno, uma função gratificada de pregoeiro, um chefe de compras, um encarregado de recursos humanos, 3 membros de comissão permanente de licitação, uma função gratificada de encarregado de almoxarifado. Na justificativa acostada ao projeto, que apresentamos a seguinte emenda, considerando a simplicidade atual para a manutenção do controle de patrimônio da Câmara Municipal de Itajubá, o que indubitavelmente não requer uma comissão com 3 membros, uma vez realizado o cadastramento dos bens patrimoniais, bem como o controle da distribuição dos setores da Câmara. Considera-se que manter atualizado o registro dos bens móveis e imóveis da Câmara, bem como realizar verificações de bens móveis dos diversos setores quanto à mudança de sua responsabilidade, comunicar e tomar providências cabíveis nos casos de irregularidades constatadas e realizar um inventário anual dos bens patrimoniais da Câmara, são atividades facilmente executadas por um único servidor em função gratificada. Assim, por todo o exposto, é de suma importância a aprovação dessa emenda ao projeto de lei 4462, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares. Analisando a emenda em tela, fica evidente que a prestação legislativa dos nobres autores é de alteração da estrutura existente e consequente criação de uma nova gratificação. Verifica-se sem maiores dificuldades que com a alteração na emenda 01, forçosamente, também estará sendo proposta uma nova função gratificada em substituição aos atuais membros da Comissão Permanente de Patrimônio. Sem adentrarmos em detalhes sobre a concorrência da matéria em questão, para a criação dessa nova função gratificada de encarregado de patrimônio por determinação constitucional e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, deverá estar expressa em seu anexo de previsão de criação de cargos e de admissão de pessoal. Apenas a título ilustrativo, foi o que aconteceu na criação do cargo de pregoeira e demais previsões contidas no projeto que substituíram algumas funções gratificadas no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde. Ademais, mesmo que a pretensão fosse de iniciativa da mesa diretora, ainda necessitaria de alteração de outros anexos da Lei Complementar 71, que sofreriam reflexos com a emenda em análise. Dessa forma, a emenda 01 do projeto de lei 4462 carece de amparo constitucional e legal, no qual opinamos contrariamente à sua tramitação nas demais fases do processo legislativo. É o nosso entendimento, salvo o melhor juízo. Este é o parecer jurídico. Senhor presidente, devo fazer na sequência a leitura do parecer da emenda 2? Perfeito. Pode fazer. Parecer jurídico, a emenda 2 do projeto de lei 4462. A autoria dos vereadores Carlos Eduardo Corrêa Molina, Joel Carlos de Almeida, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paula, Kleber Davi, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva, está sendo submetida à apreciação do plenário a emenda 02 ao projeto de lei 4462, que altera dispositivos da Lei Complementar 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá. A emenda, em análise, tem o objetivo de alterar o artigo 2º e os anexos do projeto, tendo como modificação principal os valores da gratificação, passando de percentual para valores fixos e em moeda corrente, conforme podemos verificar no anexo da emenda abaixo. A seguir, eu faço aqui a narrativa para os senhores de uma tabela que consta no parecer. Função gratificada, controlador interno. Uma função gratificada, gratificação valor fixo R$ 2.250. Pregoeiro, uma função gratificada, gratificação no valor fixo de R$ 1.750. Chefe de compras, uma função gratificada, gratificação no valor fixo de R$ 1.000. Encarregado de recursos humanos, uma função gratificada, gratificação no valor fixo de R$ 1.000. Encarregado de almoxarifado, uma função gratificada, gratificação no valor de R$ 1.000. Membro de comissão permanente de patrimônio, 3 funções gratificadas. Valor fixo de cada gratificação, R$ 1.000. E, por último, encarregado de patrimônio, uma função gratificada,
o valor fixo da gratificação, R$1.000. Essa foi a narrativa da tabela que consta no parecer. Na justificativa acostada ao projeto está que apresentemos a seguinte emenda, considerando principalmente o aspecto da equipe, da equidade entre os servidores da Câmara Municipal de Itajubá. Da forma como se encontra atualmente a tabela de gratificações, há servidores que ocupam a mesma função gratificada ou semelhante, mas recebem valor inferior à metade do valor recebido por outro servidor. Isso ocorre pelo fato de a gratificação ser estipulada como um percentual do seu vencimento básico. Adicionalmente, entende-se que os valores fixos sugeridos nas funções gratificadas estão condizentes com as realidades e responsabilidades de cada função exercida e, quando comparados à realidade atual da Câmara Municipal de Itajubá, levarão a uma despesa mensal inferior no que se refere ao montante das gratificações. A título de exemplo, cabe ressaltar ainda que a maioria das funções gratificadas da Prefeitura Municipal de Itajubá, designadas como padrão 1, recebem o valor de R$ 837,98, conforme a Lei Complementar 67 de 2011. Assim, por todo exposto, é de suma importância a aprovação desta emenda ao projeto de Lei 4462, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares. Após a análise da emenda em tela, fica evidente que a pretensão legislativa dos autores acaba alterando o objetivo principal da proposta, o acréscimo ao cargo de pregoeiro, e também as gratificações dos demais cargos previstos no próprio anexo, alterado de certa forma. Valores nas funções de controlador interno, chefe de compra, encarregado de recursos humanos, encarregado de almoxarifado, membros de comissão de patrimônio e também de licitação. No caso, em nosso entendimento, a proposta esbarra em dois aspectos limitantes que estão previstos no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, seja a competência exclusiva da mesa diretora em relação à iniciativa de leis ou resoluções que disponham sobre a organização administrativa, como funções e fixação de respectivas remunerações, além do aumento de despesas em grande parte de gratificações através da emenda apresentada. Se bem analisarmos, até mesmo na gratificação de pregoeira estaria ocorrendo aumento daquilo que foi previsto no impacto. Mesmo com o acompanhamento do impacto financeiro orçamentário exigido pela Lei Complementar 101 de 2000, em breve análise, todas as gratificações previstas na Lei Complementar 71 estaria sofrendo aumento em relação à sua fixação via percentual e os novos valores previstos na emenda 02. Seria necessário, então, um novo estudo referente ao impacto financeiro. Considerando que o documento sobre o novo gasto condiz apenas ao cargo de pregoeiro, mesmo que a iniciativa ocorresse via mesa diretora, haveria a necessidade de um novo impacto financeiro orçamentário. Por fim, considerando ainda a criação de uma nova função, encarregado de patrimônio, conforme já comentado na emenda 01 ao mesmo projeto de lei, por determinação constitucional da LDO vigente, necessário também a autorização da Lei 3326 de 2019, para que haja compatibilidade exigida, além de outras corrigendas no próprio corpo da emenda. Dessa forma, a emenda 02 ao projeto de lei 4462 carece de amparo constitucional, legal e da lei orgânica, o qual opinamos contrariamente à sua tramitação nas demais fases do processo legislativo. É o nosso entendimento, salvo o melhor juízo. Itajubá, 6 de abril de 2020. Perfeito. Muito obrigado, vereador Renato. Como o nosso tempo está já expirando, nós vamos encerrar essa segunda etapa para darmos início à terceira etapa dentro de minutos. Dando, então, sequência à nossa terceira etapa da reunião ordinária online, devido às emendas que foram desfavoráveis, daremos, então, sequência ao segundo turno de discussão e votação nominal ao projeto de lei 4.462. Com a palavra, vereador Marcelo Kraus.
Senhor presidente, eu gostaria de ter falado antes da leitura daqueles pareceres, como o parecer foi considerado desfavorável, então eu agradeço a palavra. Perfeito. E com a palavra, então, o vereador Fabrício. Não, senhor presidente, era a mesma dúvida que eu tinha do vereador Marcelo a respeito das emendas, porque, pelo que eu saiba, a gente também tem tempo, né, hábil para aprovar isso, poderia prejudicar a Câmara, mas como foi desfavorável, está tranquilo. Com a palavra, o vereador José Maria Silva. Não, senhor presidente, eu não pedi a palavra. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos Molina. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadora Mônica. Eu gostaria de dizer o seguinte, as emendas foram rejeitadas, eu não vou, obviamente, discutir a emenda, mas o conteúdo das emendas mostra o porquê da minha inquietação com a possível aprovação desse projeto. Os senhores notem que eu não fui um dos signatários desse projeto, 4462. Não tenho contrariedade à criação da função gratificada de pregoeira, que é o assunto do projeto. No entanto, o meu entendimento é que a mesa diretora, ao fazer uma alteração na Lei Complementar 71, para a criação dessa função gratificada de pregoeira, que era necessária, entendo que era necessária, a mesa diretora deveria ter aproveitado a oportunidade de já estar fazendo uma alteração na lei complementar e ter feito, digamos, o dever de casa no sentido de adequações necessárias à lei complementar 71. E as duas adequações necessárias, que eu julgo necessárias, são as duas propostas nas emendas. As emendas receberam parecer desfavorável, eu entendo perfeitamente. No entanto, eu queria ressaltar que, para a aprovação desse projeto, nós estaríamos tapando os olhos para essa dura realidade de que nós temos, para as mesmas funções gratificadas, funcionário que chega a receber 500 e outro 1.400. Uma discrepância gigantesca. Por quê? Porque é feito com base no percentual do salário do funcionário. Então, para a mesma função, numa comissão, por exemplo, um recebe 500 e outro recebe 1.400. Esse é um ponto discrepante que eu aponto e que me motivou a propor a emenda. E outra coisa que acontece também, por conta de estar fixadas com base no percentual, é que há funcionários que recebem uma função gratificada exorbitante, né? Chega a ter quase R$4.000 de função gratificada. Quando nós comparamos com a função gratificada da Prefeitura Municipal, que é R$ 837 e alguns centavos, a discrepância é gigantesca. E aí, quando isso fica visível para nós, e nós temos a oportunidade, através de um projeto de lei, que vai mudar a Lei Complementar 71, e nós não aproveitamos essa oportunidade para moralizar e alterar essa estrutura, eu penso que nós temos um projeto prejudicado. Eu votei a favor no primeiro turno, imaginando a possibilidade das emendas virem e aparar essas arestas. No entanto, as emendas foram rejeitadas. Então, nesse momento, eu me posiciono contrário à aprovação desse projeto. Eu julgo que a mesa diretora tem que aproveitar essa oportunidade em que há necessidade da criação do cargo de pregoeira para aparar essas arestas. E a outra aresta é aquela que eu me referi na emenda número 1, em que nós eliminaríamos aquela comissão que cuida do patrimônio e deixaria a cargo de uma única pessoa, o que é óbvio para qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de administração, que a Câmara Municipal não precisa de 3 pessoas para cuidar do patrimônio. Então, assim, essa reestruturação seria inteligente e necessária para esse momento em que se faz alteração na Lei Complementar 71. Não sendo assim, eu me posiciono contrário a esse projeto de lei 4462. Perfeito, vereador.
Com a palavra, o vereador José Maria Silva. O senhor está sem... José Maria. Nosso companheiro de... Senhor presidente, eu só queria falar ao nobre vereador Carlos Molina, nosso companheiro de mesa diretora, vice-presidente dessa casa, que por que ele não levou esse assunto para ser discutido na mesa diretora entre seus pares? Então, eu não sei por que agora, com a emenda julgada desfavorável, ele está dizendo, fazendo essa justificativa aí. Então, na mesa diretora, vereador, o senhor me perdoe, mas o senhor não levou para discussões, para a gente estar chamando o jurídico para ver se essas emendas que estão se propondo seriam favoráveis. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Kleber Davi. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Mônica. Senhor presidente, eu, que pese eu não aceitar a decisão da mesa com relação à proposta lá para ajudar a Santa Casa, senhor, fica difícil a mesa sustentar essa proposta que está sendo apresentada através desse projeto de lei, porque eu percebo que naquela resposta há uma preocupação muito grande com o gasto com o orçamento da Câmara. E a gente vê que a criação de mais um cargo e mais esse sistema levantado pelo Molina, onde as gratificações são proporcionais aos salários, elas não têm fim. Você colocar o proporcional a salário, qualquer que seja a gratificação, ela vai estar sempre inflacionando e sempre crescendo. A proposta que vinha nas emendas são propostas de valores fixos e que não aconteceria essa bola de neve que vai estourar lá na frente, junto às próximas mesas diretoras da Câmara. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência que sobrestasse esse projeto, fizesse isso que o vereador Zé Maria está falando, sentasse à mesa. Eu vejo que não há unanimidade na mesa. 2 dos 5 vereadores não assinaram esse projeto, tanto o vereador Molina, acho que o vereador Renato também não assina esse projeto, e essa seria uma grande oportunidade, sobrestar esse projeto e fazer um estudo com essas propostas que o vereador Molina está apresentando e que a gente possa depois votar um projeto que tenha sustentação econômica, já que tem sido essa preocupação da mesa diretora na resposta da nossa reivindicação de que fosse encaminhado uma sobra de caixa da Câmara para a Santa Casa. Coisa que a mesa fez no final do ano passado, levando 1 milhão para entregar em mãos ao prefeito. Eu acredito que o relacionamento da nossa mesa diretora com o executivo é tão bom que qualquer sugestão que fosse encaminhada pela mesa seria acatada pelo executivo. Então, isso me deixa triste. A mesa está perdendo um grande momento de ficar na história de Itajubá, na história política, e auxiliando e aproximando da Santa Casa no momento tão difícil que nós estamos passando. Com a palavra, vereador Sargento Pereira. Senhor presidente, boa noite, companheiros, vereadora Mônica. Eu gostaria aqui de fazer coro com as palavras do vereador Molina. Nós, quando fomos assinar, procuramos entender como é que estava a situação dentro dos artigos propostos, dentro das emendas propostas aí, e vimos realmente essa situação dentro da nossa casa. E temos que corrigi-las. E faço também coro aí com as palavras do vereador Kleber. Iria ser a minha sugestão também. Sugiro aí que esse projeto ele seja aí sobrestado, apresentado posteriormente a um substituto, ok? Para que possamos aí ser incluído nas ideias todas das emendas aí e assim possamos dar uma tranquilidade relacionada a tudo isso que foi apresentado. Me preocupa muito. Temos que voltar essa questão do pregoeiro, é necessário, mas até agora a coisa correu normalmente, sem a gente ter essa condição de corrigir o que está pendente também. Tá bom? Então fica também essa sugestão aí relacionada ao sobrestamento desse projeto aí, para que a mesa sente e realmente faça uma nova avaliação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fabrício. Obrigado, senhor presidente. Após a fala do vereador Molina, também muito me preocupa e está tendo uma contradição, porque no início da reunião, a mesa diretora, perante a indicação que vários vereadores aqui presentes colocaram a devolução da Câmara, a justificativa foi muito bem clara para todos nós, que era para uma capacitação financeira, com preocupação
e tudo mais. E nesse exato momento está tendo um projeto no qual não está muito preocupado com a situação financeira da Câmara. Então, as palavras que o vereador Kleber colocou muito bem, se a Câmara, né, a mesa diretora está preocupada com a situação financeira que possa vir a acontecer futuramente, não sei, numa crise financeira que pode vir a estabelecer, não tem o porquê colocar esse projeto em votação. Então, no meu ver, coloco, como todos os outros vereadores, o pedido de sobrestamento do projeto para uma possível futura análise, para que, já que a Câmara está preocupada com a situação financeira, não tem o porquê eu votar num projeto que altere a organização estrutural e, principalmente, altere financeiramente todo o projeto da Câmara. Então, nesse momento, também sou favorável ao sobrestamento, principalmente por tudo isso que está acontecendo nessa reunião. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Joel. Presidente, eu também estou a favor com essa colocação dos vereadores, até porque eu participei este ano de 2 eventos, de dois cursos importantes, e um dos temas foi tratado da questão de patrimônio, por exemplo, que hoje existe já decisões de tribunais em que as pessoas que ocuparem esses cargos não serão criadas mais câmaras municipais. Porém, aonde for, as câmaras que existem vai permanecer em alguns cargos que têm gratificações, mas, no geral, não serão criadas mais essas funções gratificadas em diversos cargos. Não tem aqui para nominar cada um, mas existem esse entendimento judicial. Agora, eu penso que a oportunidade de fazer essa revisão na proposta é um momento certo de nós estudar isso, até porque está mexendo na Lei 71. Então, minha sugestão é que faça um sobrestamento desse projeto e a mesa, por unanimidade, quando o Zé Maria fala que o Molino não falou, talvez ele ficou desatento a isso e depois veio tomar ciência melhor da situação e está fazendo... não, então tudo bem. Mas, de qualquer maneira, as emendas, elas estão vindo em hora a tempo para fazer correções que a mesa, acho que seria mais feliz se fizesse essas alterações. Perfeito. Com a palavra, vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente. Jorge Andrade. Vereador Jorge, o senhor está sem o áudio, sem o som. Vereador Jorge, o senhor está sem o áudio. Senhor presidente, tem que abrir o áudio para ele. Está aberto. É dele mesmo o áudio que está fechado. Aqui está aberto. Tá ok? Agora sim. Muito obrigado. O que é lamentável tudo isso, eu também vou acompanhar os companheiros, é que precisou de uma denúncia, né, para corrigir os problemas da Câmara. E, na realidade, os cargos comissionados também lá, está inchado da Câmara. Então, temos que fazer um estudo, ver a lei orgânica assim, para a gente poder arrumar isso, porque economizar é importante, e democraticamente. Só tem um detalhe, eu recebi agora aqui, Poste Caldas, a Câmara devolveu para o prefeito para investir na saúde 3 milhões. Poste Caldas. Acabei vendo o áudio aqui, foi onde eu pedi a fala para falar. Talvez lá seja outro país, né? Porque aqui nós não podemos fazer. Agora, assinei com o Molina, vereador Molina, mas também estou de acordo para a gente sobrestar, fazer um estudo, até na lei orgânica nós fazer. Mas é prudente essa mudança, sim. Muito obrigado. Vereador Vladimir, por gentileza, com a palavra. Não, o problema não vai dormir novamente. Nós não vimos
Vladimir, o senhor está sem a palavra e é com o senhor aí o problema do áudio. Enquanto ele se coloca, a palavra com o vereador Wilson. Vereador Wilson. Também não está com áudio. O vereador Zambrana. Obrigado, senhor presidente. Eu queria fazer coro com os demais colegas, já que se pronunciaram, em relação à questão de criação de cargos. Eu acho que é preciso avaliar essa situação melhor. Eu entendo que é preciso rever a situação de pagamento proporcional a salário, e isso realmente assusta, preocupa. Eu acredito que isso deve ser uma questão melhor trabalhada, melhor avaliada. Ao mesmo tempo, eu quero pedir ao senhor presidente e à mesa diretora que possa também entender que nós precisamos que esta casa trabalhe para a população. E nós temos algumas situações que me preocupam quando nós já solicitamos, fizemos indicação por transparência em relação à colocação dos vencimentos dos funcionários desta casa, assim como todos os outros entes públicos o fazem na cidade de Itajubá. Também me assusta enquanto aquele projeto de lei proposto para ampliar o recesso da casa, o que vai atingir tanto a questão dos servidores quanto dos vereadores, ainda está à disposição também para votação nessa casa. Ou seja, nós respeitamos, avaliamos, entendemos, claro que os servidores precisam ser, sim, reconhecidos, mas nós não podemos ficar votando ou criando projetos que possam só beneficiar servidores. Também faço coro com a questão de ampliação de gastos. Este não é o momento, entendo que é uma situação, como já foi colocado no começo, lida na condição da resposta para a indicação que foi feita da devolução, aonde preocupa-se com gastos. E como é que nós estamos aumentando gastos? Esse não é o momento. Como foi colocado pelo vereador Jorge, Poços de Caldas devolveu 3 milhões de reais. Se Itajubá costuma devolver 1 milhão ou acima de 1 milhão de reais, que não fosse atendida a devolução de 500 mil reais, que fosse atendida uma devolução até menor. Então, eu queria também pedir o sobrestamento desse projeto, uma avaliação melhor, o entendimento de quem também propôs o projeto de lei que amplia o recesso desta casa pudessem avaliar agora e retirar esse projeto, que ele ainda está em tramitação. Então, os vereadores que assinaram, por favor, prestar atenção nessa situação, também que esse projeto deve ser retirado. Pedir ao senhor presidente, à mesa diretora, a transparência desta casa, para que isso não precise ser encaminhado ao Ministério Público, porque é a única casa pública dessa cidade que não dispõe os vencimentos dos seus servidores também. Então, não é hora realmente de reavaliar a situação. Também concordo com o vereador Molina colocou, essa condição de porcentagem salarial também não é nada interessante. Então, peço ao senhor presidente e aos demais que foram, aos proponentes desse projeto, que realmente possam sobrestar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Trará os vencimentos, já está sendo produzido, acredito que até o final de abril já estará, então, sendo divulgado para seu conhecimento. E com a palavra, o vereador Vladimir. Continua com o problema, Vladimir. Então, enquanto isso, o vereador Wilson. Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Mônica, todos os colegas de trabalho, todos os vereadores. Boa noite, a paz de Jesus. Passo uso a palavra, né, dos meus colegas, aí, o Molina. Eu também assinei junto com ele essa emenda. Peço para o senhor, mediante todos que já explicaram, que já explanaram, não vou explanar aqui também, né?
não é momento para isso, então eu peço faço sobrestamento, visto que o problema está grave para todos os lados, então para melhor análise da mesa diretora, ou todos da casa, para melhor para a casa, para o funcionário, para o entendimento de todos, o sobrestamento. Aí é uma discussão melhor, o jurídico aproveita ver, para que então tenha uma solução melhor à população e o melhor de tudo, a solução para casa, né? Para que todos ficam satisfeitos devidamente dentro da lei. Eu fico agradecido, muito obrigado. Voltando à palavra, vereador Vladimir. Vereador Vladimir, o senhor não está conseguindo o áudio, não está chegando aqui. Então, eu volto a palavra agora para o vereador Molina. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu queria evitar ter que responder ao vereador Zé Maria, mas uma vez que ele fez a pergunta, eu tenho que responder. O vereador Zé Maria certamente estava nas reuniões da mesa diretora onde nós discutimos esse projeto. Eu não me recordo dele estar ausente nas reuniões, de forma que eu tenho que falar de forma taxativa. Esse projeto foi discutido na mesa diretora e, desde o início, eu propus essas alterações. Desde o início, eu propus que, ao invés de simplesmente criar o cargo de pregoeira, que fosse aproveitado o momento para cancelar algumas funções gratificadas desnecessárias e também para que se fizesse uma revisão na forma de remuneração. Essa era a minha proposta desde o início. No entanto, eu fui voto vencido na mesa diretora e a mesa diretora preferiu apenas criar a função gratificada. Eu não queria falar nesses termos aqui, dizer que eu fui voto vencido, etc. Enfim, eu queria propor a emenda e aí o plenário ia discutir e chegar à conclusão, através do voto. Mas eu não imaginei que a emenda tivesse o problema que tem. Agora eu entendi perfeitamente o problema da emenda, né, o porquê dela ser inconstitucional. Entendi perfeitamente, foi um aprendizado, mas eu imaginava que nós teríamos a chance, através da emenda, com a discussão no plenário, de reparar o equívoco, na minha opinião, da mesa diretora quando construiu esse projeto. Mas eu levei essas ideias, essas opiniões, desde o início, na mesa diretora, para a discussão na mesa. Mas eu fui voto vencido. Então, que fique bem claro isso. E, mais uma vez, eu reforço, nós não podemos, enquanto mesa diretora, perder uma oportunidade como essa de alterar a Lei Complementar 71, aparando essas arestas. Por isso, eu endosso o pedido de vários vereadores aqui de que o projeto seja sobrestado para incorporar essas sugestões, pelo que eu vejo é unânime, todos entenderam bem, no projeto quando ele vier como substitutivo. Essa é também a minha proposta, assim como foi de alguns colegas aí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Mônica. Está sem áudio, Mônica. Oi. Está ouvindo? Sim. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar meu apoio à fala do vereador Molina. Eu fui favorável às emendas, tanto que eu assinei as emendas. A única coisa que eu não fui favorável nessas emendas foi a diferenciação dos valores do valor do controlador e pregoeiro em relação aos demais, já que a prefeitura ela paga R$ 800 para todos os cargos, inclusive o controlador e pregoeiro. Então, essa foi a minha discordância nas emendas, que eu comentei ainda com o assessor do vereador Molina, não sei se o assessor chegou a comentar com o vereador, então eu acho que essa diferenciação deveria ser revista também, se for revista a questão do projeto de lei pela mesa. Então, eu sou contra, se esse projeto entrar hoje, eu já estou manifestando o meu voto contra, e por isso eu também gostaria que a mesa sobressasse esse projeto para melhores estudos. Muito obrigada, presidente.
Vereadora Mônica, me permite uma parte no seu tempo? Sim. Eu gostaria, obrigado, vereadora. Eu gostaria de aproveitar a fala da vereadora Mônica para dizer o seguinte: ela assustou com a proposta de 2.250, salvo engano, para o cargo de controlador interno. Pasmem os senhores que hoje o controlador interno, por estar recebendo um percentual do salário, ele recebe quase R$4.000. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Santi. E todo o público que nos acompanha. Eu faço coro aos vereadores que me antecederam com relação à sobrestamento desse projeto, senhor presidente. Haja vista que é uma oportunidade única que nós temos para rever essas questões, esses desvios dentro da Câmara Municipal. É oportunidade para que a gente possa rever esses desvios. E, mesmo assim, não é o momento para votarmos o incremento nas despesas operacionais da casa. Razão pela qual eu me abstive no primeiro turno, aguardando essas emendas do vereador Molina, que eu concordo, que inclusive vai diminuir gastos, mas penso que também o projeto deve ser sobrestado para melhores análises por parte da mesa, tendo em vista também a resposta da mesa à nossa indicação de devolução de recursos para atendermos essa emergência que existe no mundo e particularmente em Itajubá com relação ao atendimento da Santa Casa de Misericórdia, que é muito mais prioritário. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Voltando a palavra, vereador Vladimir. Boa noite, senhor presidente. Está ouvindo agora? Agora sim. Desculpa aí, eu acho que estava com um problema técnico aqui. Deixa eu falar, eu quero dar uma boa noite também a todos os colegas, vereadora Mônica. Quero dizer, presidente, que o trabalho do senhor, o trabalho da mesa diretora, tem sido um trabalho exemplar, né? Como foi da primeira gestão também, onde tivemos as devoluções aí ao executivo. O senhor tem feito um ótimo trabalho nesse sentido, toda a mesa diretora. E eu quero só reforçar aqui, aproveitando aí o gancho, pedindo aí que, sobre aquela indicação nossa, né, a respeito da Santa Casa, que se for possível, né, que a mesa também, mais uma vez eu peço, né, que a gente olhe que realmente a situação não está boa, é uma situação crítica. Quem sabe se a gente pode, sim, levar o prefeito e pedir essa ajuda para a Santa Casa, essa devolução. E, se for feito isso, a população vai agradecer muito. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Kenner Maia. Presidente, não pedi a palavra. Vereador José Maria Silva. Senhor presidente, eu, como segundo secretário da mesa diretora, ouvindo os colegas, e quando a gente teve essa criação, né, desse cargo, né, o aumento do valor do pregoeiro, nós não tínhamos essa pandemia que assola o país e está matando os brasileiros. Inclusive, nós já temos um caso aqui comprovado em Itajubá, né? Nós veio o prefeito Rodrigo Ribeiro, o secretário Nilo Baracho, e eles estão envolvidos, né, trazendo várias ações para os munícipes itajubenses, tomando cuidado, né, com a nossa população. Então, no momento que nós entramos com esse projeto, que eu assinei juntamente na mesa, senhor presidente, nós não tínhamos, era só por uma reparação aí dos cargos aí, comissionados, gratificados, que esse aí foi considerado pelo jurídico legal, né? Uma justificativa legal, o parecer foi favorável. Então, eu, como membro da mesa diretora, mesmo tendo assinado, senhor presidente, nesse momento de pandemia que vivemos no nosso país, e também
a cidade de Itajubá, que já temos caso confirmado. Eu também, essa noite, eu peço a Vossa Excelência que ponha esse projeto para ser sobrestado. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Lembrando que nosso tempo já está terminando, eu quero colocar, então, em votação para sobrestamento desse projeto 4.462, que será nominal. Para ser sobrestado, os vereadores que concordam, nominal, Antônio Raimundo Santi. Santi, sim, senhor presidente. Carlos Correia Molina. Carlos Molina, sim. Kleber Davi. Kleber, sim. Fabrício Oliveira Machado. Fabrício Oliveira Machado. Fabrício Machado, sim. Joel Carlos de Almeida. Sim, senhor presidente. Jorge Andrade. Sim, senhor presidente. José Maria Silva. Sim, senhor presidente. José Roberto Floriano. José Roberto Floriano, sim. José Vladimir dos Santos. Sim, senhor presidente. Kenner Augusto Maia. Kenner, sim. Marcelo Kraus Rezende. Sim. Marcos Pereira de Paula. Sargento Pereira, sim. Mônica Cristina Vieira Chaves. Mônica Chaves, sim, senhor presidente. Renato Nascimento de Moraes. Renato Moraes, sim. Ricardo da Fonseca Tamos Zambrana. Zambrana, sim. Wilson Batista Paiva. Wilson Batista Paiva, sim. Então, em acordo com todos os vereadores, o projeto de lei 4.462 está sobrestado. Lembrando que amanhã será protocolado, então, um documento de calamidade pública do Executivo, a qual deveremos ter uma extraordinária dentro de 24 horas, a qual será convocado todos os nobres vereadores. Nós estamos encerrando já nosso tempo aqui. Eu quero agradecer a todos os vereadores. E não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, eu declaro encerrado os trabalhos desta reunião ordinária de deliberação remota. Muito obrigado e boa noite a todos.